Gente, a gente está conversando com você hoje sobre enxaqueca, né? Uma doença, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a quarta doença crônica mais incapacitante do mundo. Para mim é demais esse negócio. Quarta mais incapacitante do mundo, né? E 20% das mulheres estão lá, aqui no Brasil, sofrem com essa doença, né? Com a enxaqueca. Como é que é esse negócio, então? Uma vez que ela é hereditária, é só a hereditariedade que pode provocar enxaqueca? Não, assim como as outras doenças, a questão do DNA, ela tem uma predisposição para qualquer outra patologia, enxaqueca é uma delas, né? Isso não significa que ela vá ter a enxaqueca. Existem famílias que você vê que a mãe tem, a avó tinha, a filha tem, a neta vai ter, né? Você vê aquele quadro recorrente, né? Mas você vê que às vezes as outras pessoas da família têm e essa pessoa não tem. Porque existem outros, como a doutora falou, existem outros fatores que são importantes para desencadear. Tem que ter um fator irritante para que essa patologia ela aflore nesse indivíduo. Agora, sem dúvida nenhuma, a pessoa que não tem um registro familiar, ela não vai ter uma disposição para essa doença. Ela pode ter dor de cabeça por outras causas, porque a causa ela não é só genética da dor de cabeça, né? Então, existem milhares de causas, até a doutora estava falando no intervalo, né, a quantidade de causas de dores de cabeça, né, que não é enxaqueca, é uma outra questão, que podem ter causas tensionais, de outras patologias, né, mas a enxaqueca, que é hereditária, ela precisa de outros fatores irritantes para que ela apareça. É interessante, antes de outras questões, assim, para mim um dado interessante é porque é uma doença tão forte, é uma doença tão incômoda, como eu comentei aqui no início, né? Eu realmente, quando era adolescente, eu tive enxaqueca, né? Eu me lembro desse negócio assim, meu Deus do céu, eu queria queria sumir do mundo. Quantos dias durava a tua crise, normalmente? Eu já nem me lembro, mas nunca era um dia só. Às vezes 2 dias, eu acho, não sei se passava normalmente mais do que isso. Vai de um dia, tem que ter mais de 4 horas e vai até 3 dias. Era um tempo assim. E era isso, eu sentia. Era enjoo, era dor de cabeça, era vontade de... Ninguém, essa coisa assim, parece que se alguém pisasse no chão perto de mim, estava pisando a cabeça, né? E eu tinha muito essa coisa, né? Luzinha que brilhava, parecia que tinha um caleidoscópio ali. A aura enxaquecosa. E tal. Eu juro para vocês que eu não sei dizer como é que isso acabou. Eu não sei como é que acabou. E estudando um pouquinho, né, para poder conversar com vocês, eu estava vendo que só 56% das pessoas procuram um especialista. Aliás, procuram um médico para cuidar da enxaqueca, né? E uma parte bem menor ainda procura um especialista. Como assim? Bom, o problema é o seguinte, nem todos os pacientes com enxaqueca têm enxaqueca com alta frequência. Por exemplo, se você tem uma crise eventual a cada 3 meses, a cada 2 meses, a cada 6 meses, é importante que você vá ao médico para que você aprenda quais os remédios que você vai usar no momento que estiver iniciando a crise para que ela acabe. Então, são 2 medicações diferentes. Uma que você toma para abortar a crise, né, que são os analgésicos, na maioria das vezes, e alguns desenhados especificamente para enxaqueca. A outra situação é quando você tem várias crises, a frequência é elevada, quando você tem mais do que 2 crises por mês, isso já é um sinal de alerta para você buscar um outro tipo de tratamento, que é o que a gente chama de profilático. É um tratamento que você vai tomar um remédio específico todo dia, tendo ou não tendo dor, para evitar que a dor venha. E aí sim, quando você entra nesse tratamento, é um tratamento longo, às vezes demora 2, 3 anos, para então você poder receber alta e voltar a um estágio de, eventualmente, ter uma crise de enxaqueca. Então, depende de como vai o seu perfil, né? E aí tem algumas coisas que eu acho importante a gente falar. Como você tomar um analgésico melhora a dor, isso é uma solução, mas também torna-se um problema quando não usado adequadamente. Porque já há estudos que comprovam que se você fizer uso de analgésico para dor de cabeça, analgésico para dor de cabeça, tem que ficar bem claro isso. Ninguém sabe por que isso acontece,
só na enxaqueca ou na cefaleia tipo tensional. Mas é assim. Se nesse grupo, cefaleia, você fizer uso de analgésico mais do que 2 dias na semana, então 2 de 7 dias, esse analgésico vai começar a funcionar como um cronificador da sua dor. Sim. Aí está o problema. Quer dizer, então, se você vai na farmácia e compra um remédio, toma um analgésico frequentemente, a sua dor tem uma grande chance de tornar-se diária. E aí fica muito mais difícil tratar. Isso é um mecanismo muito interessante. Dentro lá da universidade, tem várias pesquisas que apontam para esse caminho. E é um caminho que quase nunca é divulgado, porque o que acontece? Para não gerar muita confusão, né? Então, o cérebro, ele começa a entender que quando ele tem aquele comportamento ativado da dor de cabeça, ele recebe essa medicação. Então, ele faz tipo uma mentirinha de dor de cabeça, ele começa a ativar mecanismos quando o cérebro está saudável, não teria por que ter aquela crise, ele mesmo faz com que essa crise apareça para que ele tenha acesso àquela medicação. Então, assim, é um mecanismo super perigoso, né? Porque cria um ambiente crônico de dor de cabeça que depois, com a medicação, muito dificilmente ela vai conseguir aplacar É muito mais difícil controlar. Não é impossível, mas é mais difícil. Então é mais fácil não chegar lá, né? Existem outros mecanismos que a gente ainda não tocou no assunto, mas que são excelentes da gente até estar relacionando. Não somente a medicação pode diminuir a frequência de enxaqueca e de dor de cabeça, né? Então, atividade física, alimentação, diminuição do estresse, mudança de hábito de vida, tudo isso faz com que essas crises sejam menos frequentes, né? Vamos começar a mapear uma questão, então. Como é que a dor de cabeça da enxaqueca, ela é diferente da dor de cabeça usual? A gente sabe quando é uma dor de cabeça de enxaqueca? Sim. Qual é a característica A característica da dor de cabeça da enxaqueca é uma cefaleia unilateral. Dor de cabeça na metade da cabeça, de um lado só. Pode ser dos 2 lados, mas a típica é um lado só da cabeça, pulsa, ela é pulsátil, ela é de intensidade moderada a forte, piora se você se mexer, fizer qualquer atividade de vida diária, e é acompanhada de enjoo e fono ou fotofobia, tá? Então você tem alteração de intolerância à luz e ao barulho, ou você tem náusea, ou você tem isso tudo junto. Então esse conjunto de sinais e sintomas é que fazem o quadro clínico da enxaqueca. E se for só dor de cabeça, não tiver a náusea, não tiver essas outras questões? Olha, se não tiver náusea, se não tiver foto e fonofobia, não é enxaqueca. Aí a gente vai ter que ver qual daqueles outros inúmeros tipos a gente vai encaixar esse paciente, entendeu? Mas o paciente pode ter uma dor de cabeça com náusea que não seja enxaqueca, que seja por outra causa. Pode. Intencional. Não, intencional não pode ter náusea. Mas pode ter labirintite, pode ter uma causa de tonteira, ela pode apresentar uma intoxicação alimentar. Náusea não é única, exclusivamente dependente de enxaqueca. Enxaqueca, perfeito, perfeito. Então, quem tira essa dúvida toda é o médico. Ele precisa necessariamente ir ao médico, falar o quadro clínico dele, que aí o médico vai estar diagnosticando que tipo de problema ele tem, que medicação ele precisa, e aí ele vai estar com o tratamento correto. Não adianta ele pegar o tratamento do vizinho dele. E nem da farmácia. E outra coisa importante é que pode ser um sintoma de uma doença grave cerebral. Pode ser um sintoma de cabeça, pode ser sintoma de um tumor, pode ser sintoma de uma encefalopatia hipertensiva, de um acidente vascular cerebral. Então, gente, o caso é sério, né? O caso é sério. A gente está falando aqui, vocês já colocaram, porque, primeiro, dor de cabeça é um alerta do organismo, né? Um alerta do organismo de que alguma coisa está errada. Dor é um alerta do organismo, né? A dor de cabeça é um alerta importante. E olha o perigo de repente, a gente ficar tomando um analgésicozinho para passar essa dor de cabeça, né? Ela vem reincidente, então, quer dizer, eu vou cronificar uma doença, eu vou dificultar
o tratamento dela. Exato. Então, é importante de buscar um especialista, né? Para que a gente não piore o quadro que vem acontecendo, o quadro que a gente já está tendo, né? Vocês estavam falando muito dessa questão da enxaqueca ser incapacitante. Vamos tentar dizer por que ela é tão incapacitante? Se ela é uma crise, se ela pode passar, se ela pode ser controlada, por que é essa coisa da quarta doença incapacitante no mundo? É esse o problema. É que a crise da enxaqueca, normalmente, ela é curta. Ela dura mais do que 4 horas e, no máximo, 72 horas. Mas, nesse período, a pessoa fica absolutamente incapaz, quando não tratada adequadamente. Você não consegue raciocinar. Imagina, segunda coisa, é desencadeada pelo estresse. Então, você é um adolescente, vai fazer prova e tem uma enxaqueca incontrolável. No dia da prova, com estresse, faz a crise e não pode. Exatamente. Então, ela é incapacitante nesse sentido. Ela não é incapacitante no sentido de tornar a pessoa handicapped, presa, sem poder fazer nada a vida inteira. Não é isso. E ela vem sem aviso, ela surge. Então, você não sabe em que momento você vai ter. Por isso que ela ainda gera uma coisa que ajuda na incapacidade, que a gente chama, que é a ansiedade antecipatória. Você fica naquele estresse, sem saber se você vai ter a crise ou não. Então, é por isso que ela é a quarta causa. A pessoa que tem enxaqueca, ela vive sempre pensando, quando eu vou ter enxaqueca? Quando eu vou ter a próxima crise? Então, se ela vai marcar qualquer coisa, inclusive coisas muito prazerosas, uma viagem, ela já fica, meu Deus, será que eu vou ter? Será que eu não vou ter? Se vai a um casamento, que roupa? E aquilo tudo gera essa ansiedade que gera a enxaqueca, que às vezes ela não comparece a compromissos sociais ou compromissos de trabalho importantes e por isso se fala incapacitante. Ok. Como que a gente pode, então, controlar essa fera, né? Como é que a gente pode domar a enxaqueca? Vocês já tinham citado um pouquinho, né, a questão aí de repente, medicamentos, alimentação. O que fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas que têm enxaqueca? Ela tem cura ou ela é apenas controlável e ela pode ter... Eu acho que tem cura, porque eu nunca mais tive enxaqueca, mas tudo bem. Graças a Deus, eu não quero voltar a ter, não. Né? Mas a gente vai para o intervalo de novo. E o próximo bloco vamos trabalhar essa questão de como domar a enxaqueca, como tratar. Ótimo, e onde que a gente pode recorrer para cuidar de enxaqueca, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.